Também em nome do meu grupo quero agradecer-lhe e agradecer também o facto de estar aqui hoje. E eu vou voltar, Sr. Presidente, peço-lhe desculpa por isso, mas vou voltar à questão dos programas de resgate, porque era um dos pontos que, aliás, estava na lista dos tópicos para discutir aqui hoje, nesta conversa consigo. E quero falar sobre os programas de ajustamento porque penso que é importante termos uma avaliação de quem é responsável verdadeiramente pelas políticas que estão a ser implementadas. E eu dou um exemplo concreto porque gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. No documento que traz aqui à reunião, percebe-se que muitas das metas que são avançadas para Portugal não estão a ser cumpridas. Por exemplo, um brutal aumento de impostos, mas há, no entanto, uma redução da receita fiscal e poderíamos avançar com outros exemplos. E, normalmente, em alternativa em relação a isso, o que se diz é que se não se cumprem as metas, temos que avançar com as reformas. Mas quais são essas reformas que se avançam? Eu penso que o Sr. Presidente deve estar a par de um relatório que foi apresentado ontem pelo FMI, em que são avançadas medidas no sentido da redução da despesa em Portugal, medidas avassaladoras para o Estado Social. Significa despedimentos em massa, significa cortes, ainda mais cortes nos salários, ainda mais cortes nas pensões, ainda mais cortes na saúde e na educação. E a razão pela qual eu trago este exemplo é muito simples. Estes programas que estão sobre resgate e com planos de programas de ajustamento, vêem-se com um conjunto de sugestões como estas, que acabam por depois tornar-se decisões finais, que são apresentadas por entidades, como é o caso do FMI, que não têm controle democrático. E a pergunta, e agora chego finalmente à pergunta que lhe quero fazer, Sr. Presidente, tem a ver com isto tudo, porque eu gostaria de saber como é que vê, e tendo ocupado a posição que ocupou durante todos estes anos, como é que vê estarmos a assistir à destruição do Estado Social na Europa através de indicações de instituições que, como eu disse, não têm controle democrático, que é o caso do FMI. Se é para isto, se foi para isto, no seu entender, que construímos o projeto europeu. E uma última pergunta, tendo em conta a sua posição também, como é que vê esta situação? Afinal, quem é que responde por estas medidas? Muito obrigada. Bom, pedem-me que seja sucinto na resposta. Bom, eu partilho as suas interrogações, mas nem todas as suas conclusões. De facto, eu também me interrogo sobre a qualidade democrática de instâncias que nos aconselham, que nos sugerem medidas a tomar. É o caso do Fundo Monetário Internacional, é o caso também do Banco Central, ou até da própria Comissão. E também da OCDE. Embora ela não seja o quarto elemento da Troika, embora possamos considerar que a OCDE já lá está também. Portanto, as decisões são tomadas pelo Eurogrupo. Nós nunca entramos nos pormenores das medidas que os Estados da zona euro ou os países sob programa têm de tomar. Eu sempre pensei, e disse-o várias vezes, que este método não era o melhor, que era necessário que nós nos debruçássemos sobre as medidas, a nível do pormenor, as medidas que são tomadas. E eu considero que várias medidas que foram tomadas, nomeadamente na Grécia, são medidas que atingem sobretudo os mais desfavorecidos e poupam bastante aqueles que têm uma situação, enfim, mais favorável do ponto de vista material. Portanto, eu, obviamente, que encorajo as iniciativas do governo grego que desencorajavam as transferências de fundos e de dinheiro para o estrangeiro, para Londres, para Luxemburgo, para outros países. É necessário que os países que eram receptores desses fundos e desse capital possam colaborar da melhor forma possível para os esforços das autoridades gregas para porem a nu estas atitudes muito pouco patrióticas de alguns milionários gregos e outros e, de facto, não é possível que outros países beneficiem com as medidas de austeridade aplicadas em outros países. Portanto,
É evidente, eu já disse que deveríamos prestar mais atenção ao pormenor de muitas medidas que são tomadas. Eu próprio já disse que tinha proposto a redução do salário social na Grécia. Foi o que foi dito, mas eu lutei contra essa ideia no Eurogrupo. Mas não discutimos, no fundo, esse aspecto específico da questão. E realmente eu gostaria que a nossa reflexão se tornasse democraticamente mais ecuménica. Bom, vou ficar por aqui porque a Sharon diz que eu estou a falar demais. Mas, enfim, também estou aqui pela última vez, portanto também tenho que ter algum privilégio.